Janeiro 20, lendo a história de Deus, Gênesis 47. José foi dar as notícias ao faraó. O meu pai e os meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, os seus bois e tudo o que lhes pertencem, e estão agora em Gozém. Depois, escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. O faraó lhes perguntou: "Em que vocês trabalham?" Eles lhes responderam: "Os teus servos são pastores, como os nossos antepassados." Disseram-lhe ainda: "Viemos como estrangeiros para morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gozém." Então o faraó disse a José: "O seu pai e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis pelo meu rebanho." Então José levou Jacó, o seu pai, ao faraó e o apresentou a ele. Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: "Quantos anos o senhor tem?" Jacó respondeu ao faraó: "São 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação dos meus antepassados." Então Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. José instalou o seu pai e os seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. José e os anos de fome. Não havia alimento em toda a terra, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento pelo grão que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: "Dá-nos comida, não nos deixes morrer em tua presença, pois a nossa prata acabou." José lhes disse: "Tragam então os seus rebanhos e em troca lhe darei alimento, uma vez que a prata de vocês acabou." Então trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes alimento em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: "Não temos como esconder de ti, meu senhor, que, uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais resta diante do meu senhor a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de alimento, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada." Assim, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, de tão rigorosa que era a fome para eles. Então, a terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque estes recebiam subsídios designados pelo faraó e se alimentavam do que recebiam dele. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: "Ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes a fim de que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, para os que vivem nas suas casas e para dar de comer às suas crianças." Eles disseram: "Meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste
seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte estatuto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá, adquiriram propriedades, foram férteis e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Quando estava perto de morrer, Israel chamou José, o seu filho, e lhe disse: Se tenho o seu favor, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que agirá com amor fiel para sempre. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me com eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Jacó insistiu: Jure-me. José lhe jurou, e Israel curvou-se para adorar, apoiado no seu bordão. Gênesis 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois disseram a José: O seu pai está doente. Então ele foi vê-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: O seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: Eu o farei fértil e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? José respondeu: Ao seu pai. São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou os seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Depois José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então abençoou José, dizendo: Que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que eles cresçam como uma multidão na terra. Quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência
será uma multidão de nações. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: por meio de você, Israel pronunciará esta bênção: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Assim, colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. Dou a você, da região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco, uma parte a mais do que aos seus irmãos. Gênesis 49. Jacó abençoou os seus filhos. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o seu pai. Rubem, você é meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder, impetuoso como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles, a minha pessoa nem a minha dignidade participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. As suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacada por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. A mesa de Azer será farta, ele providenciará manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio e do ventre. As bênçãos do seu pai são superiores, as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe, entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã, devora a presa, e à tarde, divide o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. E foi isto que o seu pai lhes disse, ao abençoá-los
dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: Estou para ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã. Campo este que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e a sua esposa Sara, e Isaque e a sua esposa Rebeca. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis 50. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para o embalsamento. Os egípcios choraram a sua morte durante 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com o favor de vocês, falem com o faraó por mim. Digam-lhe que o meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai. Logo depois, voltarei. O faraó respondeu: Vá e faça o sepultamento do seu pai, como este o fez jurar. Então, José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. Além deles, todos os da família de José e os seus irmãos e todos os da casa do seu pai. Somente as suas crianças, as suas ovelhas e os seus bois foram deixados em Gozém. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, do outro lado do Jordão, levantaram em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar do outro lado do Jordão foi chamado de Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Menre, campo este que Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com os demais que tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: Se José guarda rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então, mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Então, José disse aos seus irmãos:
Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem, então, os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Depois de embalsamado, foi colocado em um sarcófago no Egito. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.